Senhora vereadora, senhores vereadores, a imprensa que nos acompanha, a plateia, o pessoal que está acompanhando em casa também. Eu vou falar aqui rapidamente sobre um projeto de minha autoria que vai ser votado daqui a pouco, de denominação de rua, uma rua lá do bairro Volta Grande, mas aqui tem uma história interessante aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando os moradores me procuraram e sugeriram o nome da rua, passaram o nome Carlo Acutis. Eu, na minha ignorância, pensei, deve ser algum morador ali daquela região, já falecido e tal. Mas meu assessor Buda, como é um cara muito ligado em questões religiosas, ele me explicou que o Carlo Acutis é um jovem que foi beatificado pela Igreja Católica. Ele é considerado um cyberapóstolo, um apóstolo dos tempos modernos. E é uma história muito interessante que ele tem. Ele nasceu em 3 de maio de 91. Ele nasceu em Londres, mas logo após o nascimento ele foi para a Itália. Os pais deles são italianos e estavam em Londres trabalhando. Então, ele foi criado na cidade de Milão. E é um jovem que ficou famoso pela internet, pelas redes sociais, porque ele criou um site que basicamente catalogava milagres ao redor do mundo. Então, foi um site que acabou virando uma fonte de informação, principalmente para os católicos. E ele é muito amado pela juventude católica. Ele é um cara... Ele faleceu com apenas 15 anos, em 2006, de leucemia. E ele era um jovem normal, como todo jovem da idade. Era um jovem que gostava de jogar futebol, era torcedor do Milan, inclusive, o vereador Ivan Martins. Inclusive, participou das escolinhas de futebol também. Era um jovem comum, mas muito ligado às causas da Igreja Católica. E quando ele saía de férias, ele sempre pedia para os pais dele o levar em lugares onde tinham algum caso de milagre e tal. E a cidade que ele mais gostava de ir era Assis, a cidade do São Francisco de Assis, que era o santo preferido dele. E ele faleceu, como eu já falei, com apenas 16 anos, aliás, 15 anos de leucemia, uma doença muito grave. E pelo trabalho dele na internet, criou toda uma comoção mundial, e ele começou a ser mais seguido ainda, principalmente no seu site. E tem um milagre que foi atribuído a ele. Veja só, o primeiro milagre atribuído a ele e aceito pela Igreja Católica aconteceu no Brasil, com uma criança, o Mateus Viana, que tinha um problema seríssimo no pâncreas, uma doença que era considerada incurável pelos médicos. Os médicos já tinham desacreditado, a criança, inclusive para os pais. Mas a família era muito assim, católica também, e conheceu a história do Carlo Acutis pelo paróquio lá da cidade deles, a cidade de São Sebastião, que era o padre Marcelo Tenório. E o Marcelo, ele teve muito contato com a família do Carlo lá na Itália, em algumas viagens. E numa dessas viagens ele trouxe um pedaço da roupa que era usada pelo Carlo. E essa criança, ela teve acesso nesse pedaço de roupa, ela ficou alguns dias com esse pedaço aí de roupa, e a mãe dele conta que logo após isso, com muito pedido dela e muita oração, o filho foi curado. Inclusive,
A cura dele foi confirmada pelos médicos em fevereiro de 2014, então foi considerado um milagre e, através disso, muitos pedidos para a beatificação do Carlo Acutis, que aconteceu, a beatificação dele aconteceu, deixa eu ver aqui onde é que está, que eu marquei tudo aqui, no dia 10 de outubro de 2020, com uma cerimônia na cidade de Assis, era a cidade que ele mais gostava de frequentar lá na Itália. Então, o Carlo é considerado um fenômeno da nova geração, que é da geração da internet. Ele foi beatificado por um milagre atribuído a ele de uma criança desacreditada aqui no Brasil. É uma questão assim de fé, não é muito grande. A minha mãe, Eunice, ela é muito católica. As minhas duas avós falecidas já também, a avó Érica e a avó Mafalda eram muito católicas também. E as três devotas de Nossa Senhora Aparecida. E eu nunca fui um cara muito de frequentar a igreja. Eu não vou ser hipócrita, não. Fui batizado pela Igreja Católica, mas nunca fui muito de frequentar. Mas de uns anos para cá, a Nossa Senhora, ela me tocou. Talvez por influência ali, da minha mãe e tal. E fé é uma coisa que é muito pessoal e é muito difícil de tu explicar para outra pessoa. Tem gente que acredita em milagres, tem gente que não acredita. Eu não frequento igreja, nunca fui de frequentar, mas tenho minha fé. Então, e ele é um apaixonado pela Nossa Senhora também. Então, acredito que a fé, ela não tem que ser explicada pela ciência, ela tem que ser sentida por cada um. E o Carlo é um caso recente de uma pessoa que fez muito e procurou fazer o bem em vida, e através da fé das pessoas, ele está mudando a vida de muita gente também. Acreditando em milagre ou não, mas a fé é uma coisa muito pessoal e muito potente, na vida de quem tem fé. Então, através do nome dessa rua, que foi sugerido pelos moradores lá da Volta Grande, eu acabei conhecendo um jovem que realmente eu não tinha nenhum conhecimento, e ele é assim, considerado o primeiro beato moderno da Igreja Católica, um beato que mexia com computador, gostava de futebol e usava tênis Nike. Então, fica aqui, eu fiz questão de compartilhar essa informação com vocês. O Deco, que é um cara muito ligado à Igreja Católica, acredito que já conhecia na história dele. Inclusive, ele tem muitos seguidores aqui no Brasil, Já tens ali na imagem dele. Nós já ganhamos de presente também. Então, fiz questão de compartilhar aí com vocês, que não é só o nome de uma rua, mas o nome de uma rua de um jovem italiano que tem ligação direta com o nosso país. Então, fica aqui, fizemos umas buscas aí, umas pesquisas pelo Google, pela ferramenta de internet, que era muito usada pelo Carlo Acutis também. Seria isso? Muito obrigado, senhor presidente.